Diz assim as Escrituras Sagradas. Acompanhem comigo a leitura do texto bíblico para meditação nesse culto da manhã. Hoje nós estamos também reunidos em Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco tem classes para todos os irmãos aí de diferentes faixas etárias. E aí nós vamos ter espaço também nas salas para jovens, adolescentes, crianças. Mas a palavra de Deus nessa manhã nos diz, a confissão de Pedro: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que o Senhor Jesus nos fale ao coração na manhã desse dia, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um dos textos áureos do Novo Testamento, porque trata-se da primeira confissão de fé da história do cristianismo. A primeira confissão de fé foi dada ali, foi declarada pelo próprio Pedro, e nós vamos perceber aqui que no contexto, você vai perceber que o nosso Senhor Jesus, ele está saindo da região de Cafarnaum, onde ele habitava, naquele início de seu ministério, e ele está indo para a região da Cesareia de Filipe. E durante aquela jornada, Jesus, conversando com os seus discípulos, resolveu-lhes perguntar algumas questões. Quem dizeis o povo que eu sou? Então, você vai perceber que Jesus faz uma pergunta diretamente para os seus discípulos. Então, nós sabemos muito bem que todos nós temos indagações espirituais, morais, a respeito da soberania de Deus, de como Ele é sobrenatural. Todos nós temos indagações. É interessante que, desde criança, lá com seus 3, 4 anos, nós chegamos ali à chamada idade do porquê. Então, nós queremos saber tudo, entender o motivo de tudo, o porquê das coisas. E são perguntas difíceis, e os pais ficam, às vezes, assim, meio que, como é que eu vou responder a essas indagações? Mas essa fase nunca passa, nós só não verbalizamos essas perguntas. É bem verdade que nós guardamos, muitas vezes, elas na mente, perguntamos ali ou aqui, ou até nas nossas orações ao Senhor: como é que é isso, Deus? Só que nesta passagem, a pergunta não é do homem para o Senhor, não parte de nós para Deus, parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo para o homem. Quem dizeis que eu sou? Aí, perguntando sobre as pessoas, nós percebemos que Jesus já está ali, talvez, no meio do seu ministério terreno, e talvez passando aí 3 anos, 1 ano e meio, e ele, então, estava querendo saber dos discípulos. E os discípulos falaram: alguns dizem que tu és o próprio João Batista, que já tinha morrido, e ressuscitou, voltou à vida. Outros dizem que é Elias, porque havia aquela profecia de que Elias viria primeiro, antes de Jesus. E outros dizem algum dos profetas, e eles não falaram tudo, né? Porque nós sabemos que dos grupos ali que estavam rodeando Jesus, tinha aqueles que diziam que o Jesus, o nosso Senhor, era o próprio Beelzebul.
Então, essas foram as respostas. De repente, Jesus para tudo e fala assim: mas e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a frente, respondeu: tu és o Cristo. Não é João Batista, não é Elias, nenhum outro dos profetas. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Certo, Simão Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas, Jonas, pai de Simão. Bar, a palavra ali hebraica para definir como pai. Bem-aventurado, filho de homem. Mas preste atenção, Simão, não foi homem que tu revelou isso, porque se você olhar para Cristo apenas ali, uma pessoa normal, com a pele morena, né, correndo de um lado para o outro e talvez com as mãos ali calejadas, filho de marceneiro, uma pessoa normal. Não, Pedro, não foi carne ou sangue que tu revelaram essa informação. Você é bem-aventurado, você é extremamente feliz, porque o Espírito Santo já tem tocado no seu coração e tem revelado para você a verdade eterna. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Não foi carne, não foram pessoas, não foi seu pai, não foi outra pessoa. É o Senhor, é o Espírito, o Divino Espírito Santo que está revelando ao seu coração essas informações. Nós estamos aqui, meus irmãos, alguns estão vindo professar a sua fé, estão vindo para publicamente expor a sua profissão de fé, e aí eu creio, né, Mateus, Mariana, essa turma que está vindo reafirmar a fé, não dos pais, no sentido, agora a fé não é dos seus pais que lhes apresentaram, não, agora a minha fé em o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles virão sozinhos, eles vão declarar: Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Extraordinário, irmãos. Quem revelou isso? Quem forçou isso? Ninguém forçou. O Espírito Santo revelou. E essas pessoas se deixaram ser conduzidas. Essas pessoas que estarão aqui à frente deixaram ser achadas pelo Senhor. E o Senhor tem trazido paz, alegria e libertação. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a liberdade. E a pastoral do boletim, John Piper, um dos maiores teólogos vivos na nossa geração, ela vai dizer justamente isso. Você que está com o seu boletim, você vai perceber que o autor ali, John Piper, ele fala do João 8, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas Cristo, que não cometeu pecado e morreu a nossa morte naquela cruz, por isso que ele veio, para pagar o preço pelos nossos pecados, propiciação dos nossos pecados, ele perfeito, Senhor, que foi tentado durante 40 dias, foi humilhado, ultrajado, mas não pecou hora nenhuma, e assim mesmo ele se oferece em nosso lugar. Aquele que encontra Cristo, encontra a verdadeira vida. Passou da morte para a vida, das trevas para a luz, da tristeza e amargura de uma vida para si mesmo, para uma vida para Deus, para a essência da criação de todo o universo. E Ele que criou, formou pela palavra do seu poder, e essa palavra tem sido anunciada aos nossos corações. E, queridos, esse momento é muito importante. Se você ainda não o fez, hoje é dia de você declarar também: Cristo, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, porque o Espírito Santo te trouxe a este lugar. Não é por acaso que você está aqui nos visitando na manhã desse dia, participando desse culto. É hoje o dia que o Senhor te convida a se entregar, a se render, parar de viver para si mesmo e lutar sozinho, a experimentar a verdadeira vida, vida abundante, com problemas, como todos
mas não sozinho mais, e uma vida eterna, onde não haverá mais choro, tristeza e nem final de dias. Pedro, então, confessando isso, Jesus responde para ele, bem-aventurado, ele promete duas coisas. Sobre essa pedra, que é a confissão de Pedro, não Pedro, porque se fosse Pedro, a gente não estaria aqui com toda certeza. Olha como Pedro era falho, não é verdade? Nós não estaríamos aqui. Mas sobre esta pedra, que é a pedra angular, que é Jesus, que o próprio Pedro, na sua carta, a primeira carta que ele escreveu, ele disse lá, Cristo é a pedra angular, a principal pedra que é a edificação da igreja, é de lá que sai a igreja. Por isso que essa igreja não vai cair, nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela, no sentido de que essa igreja continuará, mesmo diante das maiores perseguições. Pedro, você faz parte dessa igreja agora. Pedro, você está recebendo a chave para pregar essa palavra e anunciar essa vida. Pedro, você privilegiado, você também, nós fazemos parte do reino de Deus e o Senhor tem nos levantado para sermos edificados nessa rocha, a rocha que é Jesus, e anunciarmos essa palavra que de fato pode trazer vida eterna e vida plena para tantos e tantos que carecem dessa mensagem. Que Deus nos abençoe na manhã desse dia de maneira poderosa. Eu quero orar por você, quero orar com você. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, reina em nossos corações, venha nos libertar, venha nos trazer vida plena, num contexto de escravidão. Você vai pensar aí na época lá de Roma, muita gente, a maioria dos funcionários, boa parte, talvez metade, eram escravos. Era um costume da época, ruim, terrível, misericórdia, mas era, e Jesus está falando assim, mesmo que você seja escravo de alguém, eu tenho liberdade para você, verdadeira, salvação em Cristo. Que Deus te abençoe. Se você quiser ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar pela sua vida, nesse momento, pedindo ao Senhor que te encha com graça e paz e poder, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Feche seus olhos, coloque-se diante de Deus. Aleluia. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós apresentamos as nossas vidas a Ti nesse momento, Pai. Agradecidos estamos, ó Deus, porque é manhã de salvação, de libertação, é manhã de festa nos céus, é manhã de festa aqui na terra também, Pai. A Tua igreja celebra o Senhor na manhã desse dia, Pai, com grande alegria, entusiasmo, celebração. Louvado seja o Teu grande e excelso nome, Pai. Venha sobre nós na manhã desse dia, meu Pai. Enche essa casa com a Tua presença, com o Teu poder, Pai. Inunda essa casa com a Tua glória, meu Pai. Traga cura, libertação, conversão. Teu Espírito Santo aviva este lugar, aviva nossas vidas nesta manhã. Nós já podemos sentir o Teu toque, já podemos sentir a Tua presença entre nós, ó Pai, avivando nossos corações. Louvado seja o Teu nome para sempre, Pai. O Senhor é o dono dessa igreja, Pai. O Senhor é o rei dessa igreja, o Senhor é o rei dos nossos corações, Senhor. Vem sobre nós, ó Deus, derrama a Tua presença, o Teu poder, Pai. Oh, Senhor, Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Tira toda a tristeza, Pai. Toda angústia de alma, cura aqueles que precisam de cura para suas almas, ó Pai. Cura, Senhor Deus. Para a glória do Teu nome nós te pedimos, ó Pai. Que aqueles que estão declarando Cristo como seu Senhor e Salvador, que o Teu divino Espírito Santo os batize com poder e graça, escrevendo esses nomes no livro da vida, Pai. Assim oramos, ó Deus, pedindo a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sobre